O Rio Grande do Sul está preparado para algo semelhante àquilo que ocorreu no ano passado? Sentindo, a resposta é não. Mas talvez tu me pergunte assim, a pergunta que vai cobrar responsabilidade é se nós estamos nos preparando. Quer dizer, a ideia central é, nós estamos há um ano dessa tragédia social, econômica, produzida por uma enchente extraordinária, né, brutal, enfim, e que definitivamente traz para o nosso estado a ideia das mudanças climáticas, dos eventos extremos. E nós vimos acumulando, né? A marca é isso, o nosso estado. Esses eventos extremos, eles são cada vez mais frequentes e numa intensidade maior. Então, a pergunta é, né? Passado um ano, nós estamos nos preparando com a dimensão desta tragédia, das mudanças climáticas, que ora nós convivemos, né, com enchentes, chuvas brutais, e logo depois nós convivemos com estiagem, como estamos vivendo no estado do Rio Grande do Sul, secas, e é uma instabilidade brutal, mas é uma instabilidade dentro deste ambiente, né, de eventos extremos. E nós não nossas cidades, né, nossa economia, nossos bairros, nós não estamos preparados para esse tipo de situação. E o grave, na minha opinião, e nós temos várias experiências, especialmente com estiagens secas, temos uma timidez enorme em tratar do tema da reservação da água, que poderíamos estar tratando com qualidade, com responsabilidade, como reservar água, e nós temos como reservar água de forma adequada, correta, com sustentabilidade, não destruindo os reservatórios de água, mas reservar água no solo, em açudagens, etc., mas somos absolutamente tímidos. E, por outro lado, as nossas cidades estão completamente despreparadas para as grandes enchentes, para as grandes cheias. E não estamos nos preparando. Eu vou dar 2, 3 exemplos para que a gente faça desse debate um debate O que nós não estamos fazendo? Então, eu vou dar um exemplo. Um dos temas que, durante décadas, que se acelerou foram os assoreamentos dos rios e açudes. Né? Se a gente olha mesmo Porto Alegre, nós reduzimos a largura do Rio Guaíba, nós ocupamos o Guaíba, Praia de Belas, Beira-Rio, toda esta área. Imagina que nós reduzimos a largura do Guaíba e diminuímos... Aqui no centro da cidade, né? Exatamente. Isso coloca isso em grande escala. Em todos os rios aconteceu. As cidades ocuparam as margens dos rios, reduzimos, e nós ocupamos as calhas dos rios. Eles diminuíram, né, a sua profundidade por vários fatores. Portanto, as políticas de desassoreamento são importantes quando tecnicamente adequadas. Agora, o governo do estado anuncia 500, 700 milhões de reais do FUNRICS para fazer isso. E para a dragagem dos canais, arroios, etc. Pois muito bem. Não há um centavo para programas de não assoreamento. Essa é a minha referência. Não assoreamento. O que é isso? Proteção de matas ciliares. O Código Florestal, nós temos que proteger as margens dos nossos rios, açudes, para evitar assoreamento. Isso é uma previsão legal. Não há nenhum centavo. Nós que defendemos um programa robusto de matas ciliares no estado inteiro, 700 milhões, envolvimento das prefeituras, comitês de bacia, ambientalistas, agricultores, produtores, um grande programa robusto do estado de proteção das matas ciliares, para evitar desassoreamentos, qualidade das águas, por exemplo. Não há um centavo em relação a isso. Nem um centavo em relação a isso. O que é dramático e irresponsável na nossa opinião. Matas ciliares, para as pessoas entenderem mesmo, são os cílios mesmo, tá, gente? Sim. Os cílios protegem os olhos. Por isso que chamam mata ciliar mesmo. É um sistema de proteção. O cadastro ambiental rural, que é o cadastro ambiental obrigatório, é um cadastro das propriedades rurais. Tem 650 mil propriedades rurais cadastradas no Rio Grande do Sul. Isso é obrigatório. É um cadastro ambiental, ver a regularização ambiental. Vocês acreditam que a Secretaria do Meio Ambiente é responsável por validar? Isto é autodeclaratório, que nem imposto de renda. Mas não tem nenhum cadastro validado pela Secretaria do Meio Ambiente. Nenhum. O Rio Grande do Sul, não é que o Rio Grande do Sul está mal. Ele é o pior estado da federação em validação e acompanhamento da situação ambiental da área rural do estado.
E é um troço impressionante, porque os proprietários que fazem o cadastro dizem no cadastro que estão irregulares e pedem apoio. E a dimensão dessa irregularidade é tamanha que quando nós somamos o que está declarado, autodeclarado, como irregular, sejam em áreas de proteção permanente, arroios, riachos, nascentes, áreas de preservação legal, os 20%, Mata Atlântida, Pampa, nós temos mais de 1 milhão de hectares declarados como irregulares, autodeclarados. 1 milhão Como de... irregulares. Isso, 1 milhão de hectares, gente. É a lâmina da Lagoa dos Patos, para a gente ter uma ideia de dimensão do que nós estamos falando aqui. E não há nenhuma iniciativa da Secretaria em colaborar, em auxiliar, em reconstruir, identificar, em apoiar. Vamos adiante, a gente vai falar, eu vou parando aqui para a gente dialogar mais, os 6,5 bilhões de reais que o Lula tirou do orçamento, botou num fundo especial, é muito dinheiro, para a construção, ampliação do sistema de proteção contra cheias da região metropolitana, né? Nós temos um sistema construído na década de 70 que ajudou, não ajudou mais porque não teve manutenção com Porto Alegre, mas ajudou. Novo Hamburgo, São Leopoldo, Canoas, Porto Alegre, tem estruturas de diques feitas na década de 70. O que nós apresentamos para o presidente Lula, e ele concordou, foi ampliar o sistema, modernizar o sistema, construir um sistema de proteção contra cheias desses milhões de habitantes que estão aqui, e vinculados, né, a uma política ambiental, a uma política de ocupação territorial adequada. Pois muito bem, até hoje nós não temos uma iniciativa do Leite, que é o responsável pelas obras, para atualização desses projetos. E mais, não há nenhuma, não ocorreu, gente, nenhuma reunião com os prefeitos da região metropolitana, nenhuma reunião com os comitês de bacia, nenhuma reunião com a sociedade, nenhuma reunião com a Assembleia Legislativa, para tratar desse assunto e para o governo estadual dizer como é que está tratando isso. Como é que ele está pensando um processo de atualização, de contratação. É tão absurdo que a iniciativa do governo do estado, que é responsável pela execução desses projetos, junto com os municípios, ele diz que agora, no dia 26 de maio, ele vai abrir a primeira licitação contratando uma empresa para atualizar o sistema de contenção de Eldorado Sul, que terá mais 6 meses para fazer essa atualização de um projeto previamente elaborado pela Metropol. Agora vocês imaginam, o sujeito levou um ano para abrir uma licitação e contratar uma empresa que ia levar mais 6 meses para atualizar um sistema que tem dinheiro e tem projetos basicamente prontos da Metroplan. Eu fui a Canoas agora e a Esteio, e eu estou divulgando isso, as pessoas assustadas, atemorizadas, mas a boa notícia é essa, né? Tem recursos como nunca teve, tem projeto de engenharia, falta atualizar e falta o governo do estado se movimentar. Então, eu digo isso porque não há nenhum projeto inovador do ponto de vista ambiental, ousado como deveria ser feito, de preparar o Rio Grande do Sul. E um projeto construído num ambiente de participação social das prefeituras, das comunidades, da inteligência gaúcha. Todos os investimentos do FUNRIX são definidos no gabinete do governador, de forma fechada com a sua equipe, 14 bilhões. Todo o trabalho que vem ou não sendo feito nos 6,5 bilhões é construído num ambiente quase clandestino no gabinete do governador. Isto prepara o Rio Grande do Sul? Claro que não. Nós sempre está chamando de forma aberta, participativa, a comunidade, né, as comunidades, e discutindo abertamente as escolhas, que são um desafio gigantesco para preparar o Rio Grande do Sul do ponto de vista das mudanças climáticas. Nós estamos empenhados nisso. O que chegou de recurso não é pouca coisa, 100 bilhões chegaram, 14 bilhões no FUNRIX, os 3 anos de não pagamento da dívida, e mais 6,5 bi para o sistema de proteção. São recursos que nós nunca vimos na história do Rio. Nunca vimos. Empenhados, gastos, liquidados, executados e disponibilizados para o governo do estado.